A chuva caía com violência, transformando as ruas da periferia em rios de lama escura. Dentro do carro de luxo, o silêncio era ainda mais assustador que o barulho da tempestade. O motor, que antes roncava com a força de um animal selvagem, agora estava mudo. Isabela tentou dar a partida de novo, e de novo, nada. Apenas o som inútil do motor de arranque e os bips eletrônicos que piscavam no painel, morrendo aos poucos. Ela estava sozinha, no meio da noite, em um bairro que seus seguranças a tinham avisado para nunca atravessar. As luzes do carro piscaram uma última vez e se apagaram, mergulhando-a em uma escuridão quase total, quebrada apenas pelos relâmpagos que iluminavam a cena de seu desespero. O pânico, frio e pegajoso, começou a subir por sua garganta. Ela se encolheu no banco de couro, o vestido de seda caro grudando em sua pele. Tinha fugido. Depois de mais uma briga, mais uma humilhação, ela simplesmente entrou no carro e dirigiu sem rumo, só para sentir o gosto da liberdade por alguns minutos. Mas a liberdade tinha se transformado em uma armadilha. Seu celular, que Julian insistia em monitorar, estava sem bateria. Ela estava presa, uma prisioneira em sua própria gaiola dourada e agora quebrada. Olhou pela janela e viu as ruas desertas, as casas simples com as luzes apagadas. O medo que sentia de seu noivo se misturou com o medo daquele lugar desconhecido. Ela nunca tinha se sentido tão vulnerável, tão completamente sozinha em toda a sua vida. Era um pesadelo. Foi quando ela viu, do outro lado da rua, em meio à escuridão, uma única luz amarela brilhava, vinda da porta aberta de uma garagem. Oficina Mecânica, O Legado. A placa, antiga e meio enferrujada, era a única coisa que prometia alguma esperança naquele fim de mundo. Seu primeiro instinto foi de medo. Uma oficina aberta àquela hora, naquele bairro, poderia ser perigoso. Mas a alternativa era ficar ali, trancada no carro, esperando pelo que quer que a noite pudesse trazer. Ou pior, esperando que Julian a encontrasse. Com o coração batendo descontroladamente, ela tomou uma decisão. Respirou fundo, abriu a porta pesada do carro e correu sob a chuva torrencial em direção àquela pequena luz de esperança. Dentro da oficina, o cheiro de graxa e café forte se misturava ao som da chuva e de uma rádio antiga que tocava uma música sertaneja. Mateu estava terminando de consertar o motor de um carro velho, o trabalho que sustentava a ele e a sua irmã mais nova, Ana. Ele estava cansado, o corpo doía, mas ele gostava de trabalhar até tarde, no silêncio da noite. Era o legado de seu pai, aquela oficina, e ele a honrava com cada parafuso que apertava. Foi quando ouviu o som de passos apressados e viu a silhueta de uma mulher parada na entrada, encharcada e tremendo. Ele parou o que estava fazendo, limpou as mãos sujas de graxa em um pano e a encarou. Surpreso, ela parecia um pássaro exótico que tinha caído do céu no meio de sua garagem. A primeira coisa que Mateu notou não foi o vestido caro, mas o medo nos olhos dela. Um medo real, profundo. Ele não viu uma milionária, viu uma pessoa em apuros. Deixou as ferramentas de lado e se aproximou devagar, para não assustá-la. "Boa noite, moça. Algum problema? Você está bem?" Ele perguntou, a voz calma e um pouco rouca pelo cansaço. Isabela, que esperava qualquer coisa, menos gentileza, apenas conseguiu assentir, incapaz de falar. "Meu carro parou ali na frente", ela sussurrou, apontando com a mão trêmula. Mateu olhou para o carro de luxo parado no meio da rua, como uma nave espacial encalhada, e entendeu. "Não se preocupe. Fique aqui, fora da chuva. Vou dar uma olhada. Mas primeiro, você precisa se secar." Ele a guiou para dentro da pequena área que servia como seu escritório, um cubículo com uma mesa de metal, uma cadeira de plástico e paredes cobertas de calendários antigos de fornecedores. Era um mundo que não podia ser mais diferente do dela.
Ele pegou uma toalha limpa, mas gasta, de seu armário e a entregou a ela. Isabela hesitou por um segundo, olhando para o tecido simples, mas o frio era tanto que ela aceitou, grata. Enquanto se secava, observava aquele lugar. Era bagunçado, barulhento, com cheiro de trabalho duro. Mas, estranhamente, ela não se sentia ameaçada. Pela primeira vez naquela noite, ela sentiu um pingo de segurança. Aquele homem, com seu macacão sujo de graxa, exalava uma calma que a desarmou completamente. "Aceita um café? Está fresco", ele ofereceu, apontando para uma garrafa térmica sobre a mesa. Sem esperar resposta, ele pegou uma caneca lascada com o logotipo de uma marca de óleo e a encheu com o líquido preto e fumegante. Ele a entregou a ela. As mãos dela, finas e com unhas perfeitamente feitas, tremiam um pouco ao segurar a caneca quente. Ela deu um gole. O café era forte, amargo, sem açúcar, nada parecido com os cappuccinos cheios de espuma que ela costumava beber. Mas naquele momento, foi a melhor coisa que ela já tinha provado na vida. Era quente, real. Aquele simples ato de gentileza, oferecer um café em uma caneca lascada, foi mais reconfortante do que qualquer palavra vazia que ela costumava ouvir em seu mundo. Enquanto ela bebia o café, Mateu foi até o carro com um guarda-chuva grande. Isabela o observava da porta da oficina. A chuva, a luz amarela, o homem trabalhando em silêncio. A cena era quase poética em sua simplicidade. Ela olhou ao redor da oficina. Havia uma foto desbotada na parede. Um homem mais velho, com o mesmo sorriso gentil de Mateu, ao lado de um menino. O pai, ela presumiu, e ao lado um desenho infantil de um carro, com a assinatura "Para o melhor irmão do mundo". Aquela oficina não era apenas um negócio, era a casa de alguém, um lugar com história, com amor. Um calor que ela nunca sentiu em seus apartamentos de luxo, frios e impessoais. E então, a memória da briga voltou com força total. A voz de Julian, fria e cortante, ecoando em sua mente. Ele a tinha humilhado na frente de amigos, em um jantar de gala. "Você não é nada sem mim, Isabela. Você é uma boneca bonita e vazia. E é bom que se lembre disso." As palavras dele eram como chicotadas. A fuga dela não tinha sido um capricho, tinha sido um ato de sobrevivência, uma tentativa desesperada de respirar. E agora, ali, no meio da graxa e do barulho, naquela oficina de bairro, ela estava respirando um ar que não era rarefeito, era um ar real. E pela primeira vez, ela percebeu o quão sufocante era a sua vida. Mateu voltou, o rosto molhado de chuva. "Não foi nada grave", disse ele com um sorriso tranquilo. "O alternador é um problema comum nesse modelo quando entra água. Consigo consertar, mas vai levar um tempinho." Ele não tentou inventar um problema mais complicado para cobrar mais caro, como ela estava acostumada. A honestidade dele era desconcertante. "Enquanto isso, fique à vontade. Pode se sentar. A cadeira não é muito confortável, mas é o que temos." Ele voltou para o carro e o som das ferramentas quebrando o silêncio da noite era, para Isabela, uma melodia de segurança. Ela se sentou, sentindo o cansaço e o medo se dissiparem aos poucos, substituídos por uma estranha sensação de paz. Enquanto ele trabalhava, eles conversaram um pouco. Ou melhor, ele falou e ela ouviu. Ele falou sobre a irmã, Ana, que ele estava criando desde que os pais morreram. Falou sobre o sonho dela de ser veterinária. Falou sobre o orgulho que sentia da oficina, o legado de seu pai. Ele não perguntou nada sobre ela, sobre de onde ela vinha, para onde ia. Ele simplesmente preencheu o silêncio com sua vida simples e honesta. E Isabela ouvia, fascinada. Ela estava ouvindo a história de um homem de verdade, um homem com responsabilidades, com amor, com um propósito, tudo o que Julian não era. O concerto demorou quase 2 horas. Quando terminou, Mateu limpou as mãos e veio até ela. "Pronto."
Está novo em folha. Vai te levar para casa em segurança. Chegou o momento que Isabela temia. A conta. Ela já estava pegando o cartão de débito e o crédito de sua bolsa, esperando um valor absurdo, uma exploração pela situação de emergência. Mateu, no entanto, pegou um bloco de notas e uma caneta. Ele rabiscou alguns números, o preço da peça, um valor pela mão de obra. O total era só baixo, tão ridiculamente justo, que ela achou que ele tinha se enganado. É só isso? Ela perguntou incrédula. É o preço justo, ele respondeu simplesmente. Ela insistiu em pagar mais. Por favor, aceite, pelo café, pela ajuda, por ter ficado aberto até tarde. Ela tirou uma pilha de notas da bolsa, uma quantia que para ela era um troco, mas que para ele era o lucro de uma semana. Mateu olhou para o dinheiro, depois para ela e balançou a cabeça. Não precisa, moça. Eu só fiz o meu trabalho. Guarde seu dinheiro. Apenas dirija com cuidado. A estrada ainda está molhada. A recusa dele a chocou mais do que tudo. Na vida dela, tudo tinha um preço. Mas a gentileza daquele homem, ao que parecia, não estava à venda. Ela se sentiu pequena e, ao mesmo tempo, imensamente grata. A tempestade tinha passado. Quando Isabela saiu da oficina, o ar estava limpo e com cheiro de terra molhada. Ela entrou em seu carro, que agora funcionava perfeitamente. Antes de ir embora, olhou mais uma vez para a oficina, para Mateu, que já tinha voltado ao seu trabalho sob a luz amarela. Ela não sabia o nome dele, não sabia quase nada sobre ele, mas sentia que o conhecia mais do que qualquer pessoa em seu círculo de amizades ricas. Aquele encontro, naquela noite, terrível, tinha sido como um farol na escuridão. Ela ligou o carro e dirigiu lentamente, não para um destino, mas para longe de uma vida e em direção a algo que ela ainda não entendia. Ela chegou ao seu apartamento de luxo, no topo de um arranha-céu de vidro, sentindo-se uma estranha em sua própria casa. O silêncio ali era diferente do da oficina. Era um silêncio frio, vazio. Ela caminhou pela sala imensa, escura, e a sensação de segurança que sentiu na oficina desapareceu, dando lugar a um medo familiar. Foi quando as luzes se acenderam, e ele estava lá, Julian, sentado em uma poltrona no canto, como um predador esperando sua presa. Ele não gritou, apenas a encarou, o rosto uma máscara de fúria contida. Onde você estava, Isabela? Ele perguntou a voz baixa, calma e absolutamente aterrorizante. Ele se levantou e nos olhos dele ela viu que ele sabia. Ele sabia de tudo. Onde você estava, Isabela? A pergunta de Julian, baixa e fria, cortou o ar do apartamento luxuoso. Isabela sentiu o sangue gelar. Ele não estava gritando, o que era muito pior. A calma dele era a calma de um predador. Ela tentou mentir, a voz saindo mais fraca do que gostaria. O carro quebrou na tempestade. Eu tive que chamar um guincho. Ela evitou olhar nos olhos dele, focando em um ponto qualquer na parede de mármore. Julian andou lentamente ao redor dela, como um lobo cercando sua presa. Ele parou bem na sua frente e, com o dedo, tocou uma pequena mancha de graxa em seu vestido de seda. Um guincho? Ele perguntou com um sorriso que não chegava aos olhos. Engraçado, porque o rastreador do seu carro diz que você ficou parada por 2 horas na porta de uma oficina mecânica num dos piores bairros da cidade. O coração de Isabela despencou. O rastreador. Ela tinha se esquecido. Ela era uma prisioneira com uma coleira eletrônica. Julian não precisava de confissões, ele já tinha os fatos. Ele se inclinou, o rosto a centímetros do dela. Eu não me importo com o carro, querida. Eu me importo com a minha propriedade sendo tocada por gente imunda. Espero que você tenha aprendido a lição e não tente mais nenhuma gracinha como essa. Agora vá tomar um banho. Você cheira a pobreza. Ele se afastou, dispensando-a como se ela fosse uma criança que tinha feito bagunça. Isabela subiu para o quarto, o corpo todo tremendo, não de medo,
mas de uma raiva e uma humilhação tão profundas que a sufocavam. Ela não era uma noiva. Era um objeto de luxo que tinha saído da caixa sem permissão. Nos dias seguintes, Isabela viveu como uma fantasma em sua própria vida. O luxo ao seu redor, que antes era normal, agora parecia falso e opressivo. O silêncio daquele apartamento gigantesco a ensurdecia. A única coisa que trazia algum calor à sua memória era a lembrança daquela oficina bagunçada. Ela se lembrava do cheiro de café forte, do som da rádio antiga, da voz calma de Mateu e, principalmente, da caneca lascada que ele lhe ofereceu. Aquele objeto simples e quebrado parecia mais real e valioso do que qualquer peça de cristal em sua casa. Aquele homem não tinha perguntado quem ela era, não tinha se importado com seu carro caro. Ele apenas a viu como um ser humano precisando de ajuda. Uma gentileza tão pura que ela não sabia que ainda existia no mundo. Ela se pegava pensando nele nos momentos mais estranhos. Durante um jantar de negócios, enquanto Julián falava de milhões, ela se lembrava de Mateu falando com orgulho sobre o sonho de sua irmã. Durante uma prova de vestido para um evento de caridade, ela se lembrava da honestidade dele ao lhe dar o preço justo pelo conserto do carro. O mundo de Mateu, um mundo de trabalho duro, de laços reais e de dignidade, parecia um paraíso perdido comparado à sua gaiola dourada, cheia de sorrisos falsos e conversas vazias. Pela primeira vez na vida, ela não sentia inveja da riqueza de ninguém, mas da pobreza honesta de um mecânico que ela mal conhecia. Julián, por sua vez, não tinha esquecido. A obsessão e o orgulho ferido o consumiam. Ele não conseguia aceitar que um graxeiro, tivesse sido o herói de sua noiva. A ideia o enojava. Ele precisava saber quem era aquele homem. Usou seus recursos e, em menos de um dia, tinha um dossiê completo sobre Mateu em sua mesa. Viu a foto dele sorrindo ao lado de uma menina. Leu sua história, a oficina herdada do pai, a luta para criar a irmã mais nova, a reputação de homem honesto no bairro. Em vez de sentir qualquer admiração, Julián sentiu apenas mais raiva. A bondade daquele homem era um insulto à sua própria visão de mundo, onde tudo era sobre poder e controle. A raiva de Julián precisava de um alvo, e o alvo seria aquele mecânico atrevido. Ele faria Mateu pagar, não por ter feito algo errado, mas por ter feito a coisa certa na hora errada e para a pessoa errada. Julián pegou o telefone e fez uma única ligação para um de seus contatos no governo da cidade, um homem que lhe devia muitos favores. A conversa foi curta e direta. Eu tenho uma oficina de bairro que está me incomodando. Dê um jeito, crie problemas, façam a vida do dono um inferno, mas façam parecer um acidente. Do outro lado da linha, o homem apenas concordou. A máquina de destruição de Julián, invisível e implacável, tinha acabado de ser ligada. Enquanto a tempestade se formava sem que ele soubesse, a vida de Mateu continuava em seu ritmo de sempre. As manhãs começavam cedo, com o café da manhã apressado com sua irmã, Ana. Ele a ajudava com o dever de casa de matemática, uma matéria que ela odiava, e a ouvia falar sem parar sobre os cachorros e gatos que ela sonhava em salvar um dia, quando se tornasse veterinária. Você vai ser a melhor veterinária do mundo, Aninha, ele dizia, bagunçando o cabelo dela. Aquele pequeno ritual matinal era a base de seu mundo, a razão pela qual ele trabalhava até os ossos. O futuro daquela menina era o motor que o fazia levantar todos os dias. A oficina era o coração do bairro. Mateu não era apenas um mecânico, era uma instituição. Ele consertava o carro do seu João da padaria em troca de pão fresco por uma semana. Ajudava a Dona Maria, uma viúva idosa, a consertar o portão de sua casa sem cobrar nada. Todos o conheciam, todos confiavam nele. Sua honestidade era lendária. Se o problema era uma peça de R$10, ele cobrava R$10,
mesmo sabendo que a maioria dos clientes não entenderia nada de mecânica e ele poderia cobrar 100. Meu pai me ensinou que a gente não constrói um negócio enganando as pessoas, mas ajudando-as, ele costumava dizer. E ele vivia por esse lema todos os dias. Ele ainda se lembrava da mulher do carro de luxo. A imagem dela, assustada e encharcada, não saía de sua cabeça. Ele esperava que ela tivesse chegado bem em casa. Sentiu pena dela. Havia uma tristeza em seus olhos que o dinheiro e as roupas caras não conseguiam esconder. Parecia uma pessoa solitária, perdida. Ele contou a história para sua irmã, omitindo a parte do vestido de seda e do carro que valia mais que a casa deles. Coitada, fiquei com pena. Parecia que estava fugindo de alguma coisa, ele disse. Ana o olhou com admiração. Você sempre ajuda todo mundo, maninho. Você é o meu herói. Mateu apenas sorriu, sem graça. Ele não se via como um herói, apenas como alguém fazendo o que era certo. Foi em uma terça-feira que o inferno começou. Um fiscal da prefeitura, um homem com um rosto azedo e um ar de autoridade, apareceu na oficina. Inspeção surpresa, ele disse, sem nem dar bom dia. Ele começou a medir cada canto da oficina com uma trena, a verificar cada documento, a procurar por qualquer coisa, por menor que fosse. Mateu, que sempre manteve tudo em ordem, estava tranquilo no início. Mas a atitude do fiscal era de alguém que não estava ali para fiscalizar, mas para encontrar um problema, mesmo que precisasse inventá-lo. O coração de Mateu começou a ficar apertado. Depois de quase 2 horas de uma busca minuciosa, o fiscal finalmente encontrou o que queria. Uma lata de solvente estava guardada em uma prateleira a 10 centímetros da altura, exigida por uma nova e obscura regulamentação que ninguém conhecia. Um erro minúsculo, quase ridículo. Mas para o fiscal, foi como encontrar um tesouro. Ele sacou seu bloco de multas com um sorriso triunfante. Isso é uma infração grave de segurança, meu amigo. Armazenamento inadequado de material inflamável. Ele escreveu a multa, e o valor era tão absurdo, tão desproporcional ao crime, que Mateu achou que era uma piada. Mas não era. A multa era suficiente para engolir todo o seu lucro dos próximos 6 meses. Mateu ficou olhando para o papel sem acreditar. Como aquilo era possível? Por causa de uma lata? Ele tentou argumentar, explicar que era um engano, que sempre foi cuidadoso. Mas o fiscal o cortou. A lei é a lei. Pague a multa no prazo ou sua oficina será interditada. O homem virou as costas e foi embora, deixando Mateu ali, no meio de sua oficina, com uma dívida que ameaçava destruir o legado de seu pai. Ele não entendia. Tinha sido apenas azar ou havia algo mais? Uma sensação ruim, a de que aquilo não era um acidente, começou a se formar em sua mente. Ele se sentiu como se estivesse sendo alvo de uma força que ele não podia ver. Naquela mesma noite, em um salão de festas luxuoso, Isabela acompanhava Julián em mais um evento de caridade. Ele era o retrato do homem perfeito, sorridente, charmoso, apertando as mãos de políticos e empresários. Mas Isabela só conseguia ver o monstro por trás da máscara. Em um momento, Julián se afastou para atender a uma ligação. Ela o observou de longe. Ele falava baixo, mas ela o viu sorrir, um sorriso de pura maldade. E ela conseguiu ouvir um trecho da conversa, palavras que fizeram seu sangue gelar. Sim, uma multa bem pesada para começar, disse Julián rindo. Vamos ver como o nosso herói de bairro lida com isso. Ele vai aprender a não tocar no que é meu. O mundo de Isabela parou. A multa, o herói de bairro, tocar no que é meu. Não havia nenhuma dúvida. Ele estava falando de Mateu. O azar do mecânico não era azar. Era um ataque, uma vingança fria e calculada. E a culpa era dela. O homem bom que a ajudou em seu momento de maior desespero estava sendo punido por causa de sua gentileza. Ela olhou para Julián, que agora voltava para a mesa, sorrindo como se nada tivesse acontecido.
e sentiu um nojo tão profundo, uma raiva tão intensa, que por um momento achou que iria gritar ali mesmo, na frente de todos. Ela se sentiu cúmplice. Seu silêncio, seu medo a tornavam parte daquela crueldade. Enquanto ela estava ali, bebendo champanhe caro, o homem que a salvou estava naquele exato momento, provavelmente sem dormir, preocupado com uma multa injusta que ele não sabia como pagar. A imagem dele, com seu sorriso cansado e sua caneca de café lascada, voltou à sua mente. E ela soube que não podia mais ficar parada, assistindo. Ela não sabia como, mas precisava fazer alguma coisa. O medo que a paralisou por tanto tempo começou a se transformar em outra coisa, uma fúria silenciosa que exigia a ação. A pressão continuou nos dias seguintes. De repente, os fornecedores de peças de Mateu começaram a ligar, um por um, cancelando seus contratos. As desculpas eram vagas. Problemas de logística, mudança na política da empresa. Eram mentiras e ele sabia. Alguém estava sistematicamente cortando suas linhas de suprimento, tentando sufocá-lo, impedi-lo de trabalhar. Sua oficina, que sempre foi tão movimentada, começou a ficar vazia. Os clientes chegavam, mas ele não tinha as peças para fazer os consertos. Ele estava sendo sangrado aos poucos, de forma lenta e cruel. O desespero começou a tomar o lugar da confusão. Isabela, por sua vez, começou a agir em segredo. Ela usou o tempo em que Julian estava fora em reuniões para fazer sua própria investigação. Com uma desculpa qualquer, conseguiu o nome completo de Mateu com o segurança do prédio. Usando um computador anônimo em uma biblioteca pública, ela começou a pesquisar. Descobriu sobre a multa sobre os fornecedores. Cada nova informação era mais uma prova do ataque de Julian. A teia que ele estava tecendo ao redor de Mateu era complexa e abrangente. Mas, ao pesquisar as empresas de fachada que os fornecedores mencionavam, ela começou a notar um padrão, um nome que se repetia nos conselhos de administração. Era um nome que ela conhecia muito bem. A vizinhança de Mateu começou a perceber que algo estava errado. Seu João da padaria perguntou por que a oficina estava tão quieta. Dona Maria notou o olhar preocupado de Mateu. A notícia da multa e dos problemas com os fornecedores se espalhou pelo bairro. E, em um ato de solidariedade comovente, a comunidade reagiu. Um vizinho que tinha uma pequena loja de autopeças ofereceu seu estoque a preço de custo. Outro, advogado, se ofereceu para analisar a multa de graça. Eles não podiam lutar contra a força invisível que atacava Mateu, mas podiam formar um escudo de amizade ao redor dele. Aquilo deu a Mateu a força para não desistir, para continuar lutando. Ataque após ataque, Mateu resistia. Mas ele sabia que estava perdendo. A luta era desigual. Era como lutar contra um fantasma com muito dinheiro e sem nenhum escrúpulo. Ele se sentia cansado, esgotado. Numa noite, sentado na cozinha com a irmã, ele olhou para ela e a preocupação em seu rosto era visível. "Maninho, a gente vai ficar bem?" Ela perguntou, a voz pequena. Ele a abraçou e forçou um sorriso. "Claro que vamos, pequena. A gente sempre fica bem." Mas, pela primeira vez na vida, ele não tinha certeza se estava dizendo a verdade. A sensação de estar sendo caçado era constante e ele não sabia de onde viria o próximo golpe. O golpe seguinte veio na forma de um envelope oficial. Mateu o abriu com as mãos trêmulas. Dentro, palavras frias e impessoais que pareciam uma sentença de morte. Era uma ordem de despejo. O terreno onde a oficina de seu pai foi construída, o lugar que era o seu lar e o seu legado, tinha sido vendido para uma grande corporação imobiliária. E eles queriam o terreno de volta. Em 30 dias, o papel caiu de suas mãos. Era o fim. A multa, os fornecedores, tudo tinha sido apenas o começo. O objetivo final era aquele: arrancá-lo dali, destruir seu ganha-pão, apagar o legado de seu pai. Ele tinha perdido.
O fantasma tinha vencido. Enquanto Mateu olhava para a ordem de despejo, sentindo o mundo desabar, Isabela, em seu apartamento de luxo, finalmente encontrou a peça final do quebra-cabeça. O nome da corporação imobiliária que comprou o terreno da oficina. Vargas Prime Properties. Uma subsidiária do império de sua própria família. Mas era uma parte da empresa que Julian não controlava. Uma parte que vinha da herança de sua mãe. Com o coração batendo rápido, ela entrou no portal de registros da empresa com sua senha de herdeira, uma senha que ela nunca tinha usado. Ela digitou o endereço da oficina de Mateu, e o que apareceu na tela a fez prender a respiração. No campo proprietário, com letras claras e inconfundíveis, estava o seu próprio nome, Isabela de Almeida. O papel da ordem de despejo tremia nas mãos de Mateu. As palavras eram frias, burocráticas, mas o significado era uma facada em seu peito. 30 dias. Ele tinha 30 dias para desmontar a vida que seu pai construiu, para apagar o legado que ele jurou proteger. Ele olhou ao redor da oficina, para as ferramentas gastas pelo tempo, para as manchas de graxa no chão que contavam a história de anos de trabalho honesto. Cada canto daquele lugar era sagrado para ele. A ideia de que uma corporação misteriosa iria demolir tudo para construir um prédio de luxo era tão violenta que ele sentiu o ar faltar. A sensação de impotência era esmagadora. Ele não estava lutando contra uma pessoa, mas contra um sistema, uma máquina de dinheiro que não tinha rosto e nem coração. E ele sabia, no fundo da alma, que era uma batalha que ele não podia vencer. A notícia se espalhou pelo bairro como um incêndio. Seu João da padaria foi o primeiro a chegar, seguido por Dona Maria e outros vizinhos. Eles se reuniram na porta da oficina, olhando para a ordem de despejo com uma mistura de raiva e tristeza. "Isso é um absurdo, Mateu. Um roubo", disse seu João, batendo o punho na palma da mão. "Você é o coração deste bairro. Se te tirarem daqui, eles matam um pedaço de todos nós." Eles ofereceram ajuda, organizaram um abaixo-assinado, prometeram protestar. A solidariedade deles era um bálsamo no coração ferido de Mateu. Mas todos sabiam a verdade. Eram peixes pequenos lutando contra um tubarão. O que o abaixo-assinado deles poderia fazer contra os advogados caríssimos de uma grande corporação? A luta parecia perdida antes mesmo de começar. A pior parte para Mateu era ter que contar para sua irmã. Naquela noite, ele se sentou com Ana na pequena mesa da cozinha, o papel da ordem de despejo entre eles. Ele explicou a situação da forma mais gentil que pôde, mas não havia como adoçar o veneno. Os olhos da menina se encheram de lágrimas. "Mas e a oficina do papai? E a nossa casa? Para onde a gente vai, maninho?" A pergunta dela, tão simples e direta, foi a que mais o machucou. Ele era o protetor dela, o pilar de seu mundo. E pela primeira vez, ele não tinha uma resposta. Ele apenas a abraçou, engolindo o próprio desespero. "Não se preocupe, pequena. A gente vai dar um jeito. Eu prometo", ele disse. Mas a promessa soou vazia até para ele. Enquanto Mateu enfrentava seu inferno pessoal, Isabela vivia o dela. A tela do computador com seu nome como proprietária do terreno parecia queimar seus olhos. Ela tinha sido usada. Julian, em sua crueldade, tinha usado o patrimônio dela, a herança da mãe dela, para destruir o homem que a ajudou. A manipulação era tão profunda, tão perversa, que a deixou enjoada. Ela entendeu que Julian não a via apenas como uma propriedade, mas como uma arma que ele podia usar sem que ela soubesse. O medo que ela sentia dele começou a se transformar em um ódio frio e calculista. A imagem do rosto cansado de Mateu se misturou com a do sorriso gentil de seu pai, e ela soube que o tempo de se esconder tinha acabado. Ela passou a noite em claro, a mente trabalhando freneticamente. O medo ainda estava lá,
uma voz sussurrando em seu ouvido sobre o que Julian poderia fazer com ela se o desafiasse. Ele controlava suas finanças, seus contatos, sua vida social. Ela era uma prisioneira, mesmo que a jaula fosse de ouro. Mas a imagem de Mateo, perdendo tudo por causa dela, era mais forte que o medo. A gentileza dele naquela noite de tempestade tinha sido uma semente. E agora, regada pela injustiça, essa semente estava brotando como uma coragem que ela não sabia que possuía. Ela não era mais a donzela em perigo, ela era a dona do castelo. E era hora de o dragão aprender quem mandava. O plano começou a se formar. Ela precisava de ajuda, de alguém fora do círculo de controle de Julian. Lembrou-se do Dr. Almeida, o antigo advogado de sua família, um homem que seu pai confiava, de olhos fechados, e que Julian tinha afastado por considerá-lo velho e sentimental. Ela encontrou o número dele em uma agenda antiga de sua mãe. O telefonema foi arriscado, feito de um telefone público em uma rua movimentada, para que não pudesse ser rastreado. A voz do velho advogado do outro lado da linha foi um alívio. Isabela, minha filha, pensei que tinha se esquecido de mim. Eu nunca me esqueci, doutor, disse ela, e eu preciso da sua ajuda. Preciso saber o tamanho do meu poder. Enquanto Isabela se movia nas sombras, Julian saboreava sua vitória. Ele estava em um jantar com outros magnatas, o ego inflado, o sorriso arrogante. Ele se gabava de seu mais novo empreendimento, um arranha-céu de luxo que seria construído em uma área promissora. Tinha uma oficina caindo aos pedaços lá, um antro de graxa e gente pobre, e dizia rindo: "Mas eu dei um jeito de limpar o terreno. Em breve, aquele lugar vai ter o valor que merece." Seus amigos riam com ele, brindando ao poder do dinheiro que esmagava os fracos. Ele se sentia invencível, o rei do mundo, completamente alheio ao fato de que a rainha estava, naquele exato momento, afiando a espada que cortaria sua cabeça. Julian chegou em casa naquela noite e encontrou Isabela esperando por ele na sala. Ela estava usando um de seus vestidos elegantes, o rosto calmo, sereno. A mudança em sua atitude o intrigou. "Querido", disse ela com uma voz doce que o desarmou, "eu ouvi sobre o seu novo projeto, um prédio de luxo. Parece fascinante." Julian, presunçoso, começou a se gabar dos detalhes, do lucro que teria, de como tinha sido esperto ao adquirir o terreno por um preço baixo. Ele não percebeu que não estava se gabando para sua noiva submissa, mas sim confessando seu crime para a juíza de seu próprio caso. Isabela ouvia tudo, cada palavra uma nova camada de combustível em sua fúria. "E o que aconteceu com as pessoas que estavam lá? A tal oficina?" ela perguntou com uma falsa inocência. Julian deu de ombros. "Ah, eles vão ter que achar outro lugar para sujar de graxa. Não é problema meu. É assim que o progresso funciona, querida. Os fortes sobrevivem." A filosofia cruel dele, dita com tanta naturalidade, foi a confirmação final para Isabela. Aquele homem não tinha redenção. Ele era um predador, e ela tinha sido sua presa por tempo demais. Ela sorriu para ele, um sorriso que não chegou aos olhos. "Você é brilhante, Julian. Realmente brilhante", ela disse, e a ironia passou completamente despercebida por ele. A guerra estava declarada, mas apenas um dos lados sabia disso. O encontro de Isabela com o Dr. Almeida foi secreto, em um pequeno café antigo no centro da cidade. O velho advogado abriu uma pasta sobre a mesa, e o que ele mostrou a ela a deixou sem fôlego. O testamento de sua mãe era uma fortaleza. Ela era a única beneficiária e controladora de um fundo de investimento imobiliário gigantesco, completamente separado dos negócios de seu pai e de Julian. Julian administrava a fortuna do pai de Isabela, mas a fortuna da mãe era intocável, e ele não tinha a menor ideia de sua extensão. "Minha filha", disse o advogado com um sorriso,
Você não é apenas a dona daquele pequeno terreno. Você é dona de metade do bairro. Julian mexeu no seu vespeiro sem saber. O tamanho do poder que ela possuía era assustador. Ela passou anos se sentindo uma ninguém, uma boneca decorativa, quando na verdade era uma das mulheres mais poderosas da cidade. Julian a tinha mantido no escuro, controlando seu acesso a tudo, fazendo-a acreditar que ela dependia dele. A raiva deu lugar a uma determinação gelada. Ela não iria apenas salvar a oficina de Mateo. Iria usar o poder que Julian a ensinou a temer para desmantelá-lo. O advogado, vendo a chama nos olhos dela, sorriu. A filha de seu pai está finalmente acordando, ele pensou. Ele começou a preparar a papelada, os documentos que seriam as armas de Isabela na batalha final. Enquanto isso, o prazo de 30 dias se esgotava. A oficina de Mateo estava quase vazia. Com a ajuda dos vizinhos, ele começou a empacotar as ferramentas em caixas de papelão. Cada chave de fenda, cada alicate, parecia pesar 1 tonelada. Eram as ferramentas de seu pai, as mesmas que ele usou para ensinar o ofício ao filho. Empacotar aquilo era como enterrar seu pai pela segunda vez. A tristeza era tão profunda que ele mal conseguia respirar. Ele estava perdendo mais do que um negócio, estava perdendo sua identidade, sua história. E a pior parte era não saber o porquê. Ele era um homem bom, um trabalhador honesto. Que mal ele tinha feito para merecer aquilo? A irmã de Mateo, Ana, via o sofrimento do irmão e sentia o coração apertar. Ela tentava animá-lo, fazia piadas, mas via a luz nos olhos dele se apagando a cada dia. Não fica assim, maninho. A gente recomeça em outro lugar, ela dizia. Mas eles sabiam que não era tão simples. Uma oficina como aquela não se constrói da noite para o dia. Exige confiança, clientela, uma vida inteira de dedicação. A corporação não estava apenas tirando um terreno deles, estava roubando seu futuro. A injustiça da situação era o que mais doía, a sensação de ser esmagado por ser pequeno. Mateo olhou para a foto de seu pai na parede. Me desculpa, pai. Ele sussurrou para a imagem desbotada. Eu tentei, eu juro que tentei. Naquele momento ele se sentiu um fracasso. Sentiu que tinha decepcionado o homem que mais admirava. Ele, que sempre foi o protetor, o pilar de sua pequena família, agora se sentia quebrado, incapaz de proteger a única coisa que seu pai lhe deixou. A dor era um gosto amargo em sua boca. Ele não sabia, mas sua provação estava prestes a se tornar o palco para um ato de justiça que ele nunca poderia ter imaginado. Isabela estava pronta. Com a ajuda do Dr. Almeida, ela tinha preparado cada detalhe. Tinha convocado uma reunião de emergência com o conselho de sua fundação. Tinha assinado os documentos que reafirmavam seu controle total sobre suas propriedades e, mais importante, tinha encontrado a coragem que lhe faltava. Ela olhou para o seu reflexo no espelho. Não viu mais a mulher assustada que fugiu na tempestade. Viu uma herdeira, sim, mas não de dinheiro. Viu a herdeira da força de sua mãe, da decência de seu pai. Ela sabia que o confronto com Julian seria brutal, mas pela primeira vez na vida não estava com medo. Julian, em sua arrogância, não percebeu nada. Ele estava ocupado demais planejando o dia do despejo, que para ele seria uma celebração. Ele queria estar lá. Queria ver o rosto do mecânico quando os oficiais de justiça chegassem para lacrar a oficina. Queria saborear cada segundo de sua vitória. Ele via aquilo como o ato final, a reafirmação de seu poder absoluto sobre Isabela e sobre o mundo. Ele ligou para ela, a voz cheia de uma falsa animação. Querida, você não vai acreditar. O projeto do nosso novo prédio foi aprovado. O despejo daquela oficina é amanhã. Você deveria vir, ver o começo do nosso futuro. Isabela sentiu um calafrio com a frieza dele, mas manteve a voz doce. Que notícia maravilhosa, Julian.
Um evento tão importante. É claro que eu quero estar lá. Quero ver tudo de perto. Quero parabenizá-lo pessoalmente por sua grande vitória. O convite dele tinha sido um erro de cálculo monumental. Ele estava, sem saber, convidando a própria carrasca para sua execução. O palco para o confronto final estava montado, não em uma sala de reuniões de luxo, mas em uma oficina de bairro, o lugar onde tudo começou. A noite antes do despejo foi a mais longa da vida de Mateu. Ele não conseguiu dormir. Ficou sentado na escuridão de sua oficina vazia, apenas ouvindo o silêncio. Era uma despedida. Ele se lembrava de quando era menino, correndo por ali, aprendendo o nome das ferramentas, o cheiro de cada óleo. Aquele lugar era a sua vida, e amanhã tudo seria tirado dele. Ele se sentia como um homem no corredor da morte, esperando a hora final. A única coisa que lhe restava era a sua dignidade, e ele estava determinado a não perdê-la, mesmo na derrota. O dia amanheceu cinzento, como se o céu estivesse de luto pela oficina. Mateu abriu as portas pela última vez. Os vizinhos começaram a se reunir em um protesto silencioso, trazendo cartazes improvisados. Não mexam com o Mateu. O bairro está com você. O apoio deles era a única luz naquele dia escuro. Mateu os agradeceu com os olhos marejados. Ele não estava mais sozinho em sua dor. Estava cercado por sua verdadeira família, a comunidade que ele tinha ajudado a construir com seus atos de bondade. Então, eles chegaram. Primeiro, os oficiais de justiça, com seus rostos impassíveis. Depois, um carro preto, de onde desceu Julian, o sorriso de predador no rosto, pronto para o espetáculo. Ele olhou para Mateu, para os vizinhos, com um desprezo visível. A vitória dele era completa. Mas, logo atrás de seu carro, outro veículo parou. Um sedã elegante, mas discreto. E dele desceu Isabela. Ela não estava usando um vestido de seda, mas um terninho sóbrio, o cabelo preso, o rosto sério. E ela não estava sozinha. Ao seu lado caminhava o Dr. Almeida e uma equipe de advogados. A expressão no rosto de Julian mudou de triunfo para uma confusão total. O que ela estava fazendo ali? E quem eram aquelas pessoas? A confusão no rosto de Julian foi instantânea quando ele viu Isabela descer do carro. O que ela estava fazendo ali? Ele a tinha convidado para a sua celebração, mas não daquele jeito. Não com um terninho sério, não com uma equipe de advogados de aparência formal. Ele deu um passo na direção dela, o sorriso arrogante já se transformando em uma carranca de irritação. Isabela, que surpresa! Veio ver o espetáculo? Não se preocupe, querida. Não vou deixar a poeira da demolição sujar seu sapato caro, disse ele, tentando diminuí-la, colocá-la de volta em sua caixa de boneca. Ele tentou pegar seu braço para guiá-la como uma propriedade, mas ela se afastou com um movimento firme, um gesto de repulsa que o deixou chocado e com a mão suspensa no ar. O primeiro sinal de que a mulher que ele conhecia não estava mais ali. Mateu, do outro lado do pequeno pátio da oficina, observava a cena sem entender absolutamente nada. A mulher da tempestade. Era ela. Mas o que ela estava fazendo ali no dia de seu despejo? E por que o homem cruel que a acompanhava parecia ser o mesmo que ele tinha visto em fotos de revistas de negócios, o magnata Julian? As peças do quebra-cabeça em sua mente eram confusas e não se encaixavam. Ele viu a forma como ela se afastou do toque dele, a força em sua postura. A mulher frágil e assustada daquela noite chuvosa tinha desaparecido. Em seu lugar havia uma estranha, uma figura de poder que ele não conseguia decifrar. Os vizinhos, que antes gritavam palavras de ordem, agora estavam em silêncio, apenas observando o desenrolar daquele drama inesperado. Isabela ignorou Julian como se ele fosse uma peça de mobília. Seus olhos não estavam nele, mas nos dois oficiais de justiça que seguravam a ordem de despejo.
Ela caminhou com uma calma que parecia impossível, seus sapatos de salto fazendo um som firme no chão de cimento. Senhores, bom dia. Meu nome é Isabela de Almeida. Acredito que haja um grande mal-entendido aqui, disse ela, a voz clara e forte, sem nenhum traço do medo que Julián estava acostumado a ouvir. Dr. Almeida, seu advogado, deu um passo à frente, abrindo uma pasta de couro e tirando uma pilha de documentos com selos e assinaturas. A autoridade que emanava dela e de... Sua equipe fez os oficiais hesitarem, olhando do papel em suas mãos para aquela mulher misteriosa. Julián, furioso com a insubordinação, tentou retomar o controle. Não deem ouvidos a ela. Minha noiva está passando por um momento emocionalmente instável. Ela não sabe o que está dizendo, ele disse, tentando descredibilizá-la, pintá-la como uma mulher histérica e confusa. Este terreno pertence à minha corporação e temos uma ordem judicial. Por favor, prossigam com o seu trabalho. Mas as palavras dele, que sempre foram lei, agora soavam vazias. A calma de Isabela era mais poderosa que a raiva dele. Ela nem sequer olhou para ele. Apenas fez um sinal para o Dr. Almeida, que entregou os documentos ao oficial de justiça principal. Aconselho o senhor a ler isto com atenção, disse o velho advogado, com um sorriso tranquilo. O oficial pegou os papéis, o rosto franzido em confusão. Ele começou a ler, e à medida que lia, seus olhos se arregalavam. Ele olhou da escritura da propriedade para o rosto de Isabela e depois de volta para a escritura. O nome era o mesmo. Ele limpou a garganta, claramente desconfortável. Senhor Julián, estes documentos, eles afirmam que a única proprietária legal deste e de todos os lotes adjacentes neste quarteirão é a senhora Isabela de Almeida. A frase caiu no ar como uma bomba. Julián soltou uma gargalhada, mas o som era oco, cheio de pânico. Isso é ridículo. É uma fraude. Esse mecânico deve tê-la enganado, manipulado. Ele apontou um dedo acusador para Mateu, que o olhou, completamente chocado. A paciência de Isabela finalmente acabou. Ela se virou para Julián e, pela primeira vez, o encarou. Mas não com medo, com pena. Manipulação, Julián. Você quer falar sobre manipulação? Ela disse a voz cortante. Você quer contar a todos como você usou uma subsidiária do fundo de herança da minha mãe, um fundo que você não tem o direito de tocar, para comprar esta propriedade pelas minhas costas? Você achou que eu nunca iria descobrir? Achou que eu era tão estúpida, tão cega, que você poderia usar o meu próprio dinheiro para destruir a vida de um homem inocente? Cada pergunta era uma bofetada, expondo o jogo sujo dele na frente de todos. A vizinhança, que antes estava confusa, agora começava a entender a profundidade da maldade daquele homem. Ela continuou, a voz subindo um tom, cheia de uma fúria justa que ela guardou por anos. Você perseguiu este homem, Julián. Você armou inspeções, cortou os fornecedores dele, o sufocou aos poucos. E por quê? Porque ele me ajudou. Porque ele me mostrou um pingo de gentileza em uma noite em que eu estava apavorada. A sua arrogância é tão grande, seu ego é tão frágil, que um simples ato de bondade de um homem bom foi o suficiente para você querer destruí-lo. Ela olhou para Mateu, e em seu olhar havia um pedido de desculpas silencioso. Mateu finalmente entendeu tudo. A perseguição, o azar, a ordem de despejo, tudo por causa daquela noite, por causa de uma xícara de café. A revelação era tão absurda que ele quase riu de desespero. Julián estava sem palavras, exposto, humilhado publicamente de uma forma que ele nunca imaginou ser possível. Ele olhou ao redor e viu os rostos daquelas pessoas pobres o encarando com desprezo. O caçador tinha se tornado a presa. Isabela, sem esperar por uma resposta, virou-se novamente para o oficial de justiça. Como a única e legítima proprietária deste terreno, disse ela, com uma autoridade que parecia ter nascido com ela. Eu ordeno que esta ordem de despejo seja cancelada,
Imediatamente, não haverá nenhuma demolição. Um grito de comemoração explodiu da multidão de vizinhos. Seu João abraçou Mateu, que ainda estava em estado de choque, incapaz de processar a virada de jogo. Mas Isabela não tinha terminado. Ela se virou para os homens de terno que acompanhavam Julian, os gerentes de seu projeto. Vocês todos, que trabalham para a Vargas Prime Properties, estão demitidos. A partir de hoje, a empresa tem uma nova administração, ela anunciou. Depois, olhou para o Dr. Almeida, que assentiu. O projeto de construção de um arranha-céu de luxo neste local está oficialmente cancelado. Cada palavra era um prego no caixão do império de Julian. Ela não estava apenas o derrotando, estava desmantelando seu poder, peça por peça, na frente de todos que ele tentou esmagar. A vitória dele tinha se transformado em sua maior e mais pública derrota. Então ela fez algo que ninguém esperava. Ela se virou para Mateu e para a comunidade reunida. Sua voz, antes dura e cheia de fúria, agora era suave, cheia de uma nova promessa. Este projeto está cancelado, ela repetiu. E em seu lugar, a fundação da minha família, a fundação que meu pai criou para ajudar pessoas de bem, irá financiar a modernização de todos os pequenos negócios deste quarteirão. Vamos investir em vocês, na sua comunidade, vamos construir, não demolir. A proposta era tão grandiosa, tão generosa, que um silêncio chocado tomou conta da multidão, antes de explodir em aplausos e gritos de alegria. Ela caminhou até Mateu, que a olhava com uma mistura de gratidão e admiração que o deixava sem palavras. E vamos começar por aqui, disse ela, colocando a mão na parede da oficina. Vamos transformar a oficina, o legado, na mais moderna e bem equipada do bairro, porque legados de homens bons merecem ser honrados, não destruídos. As lágrimas finalmente vieram aos olhos de Mateu, não de tristeza, mas de um alívio e uma gratidão tão profundos que pareciam lavar sua alma. Ela não tinha apenas salvado sua oficina, tinha salvado a honra de seu pai, tinha salvado a todos eles. Julian observava tudo, o rosto uma máscara de ódio puro. Ele tinha perdido tudo, o projeto, o poder, a noiva. E o pior de tudo, tinha sido derrotado por ela, a mulher que ele considerava fraca e insignificante. Isabela se aproximou dele uma última vez, o confronto final. Não havia mais medo em seus olhos, apenas uma calma gelada. Acabou, Julian. O noivado, o controle, tudo. Você me ensinou o que o poder pode destruir. Mateu, ela disse, olhando por cima do ombro para o mecânico, me ensinou o que ele pode construir. Agora saia da minha propriedade. A última frase foi a pá de cal. A terra que ele tentou roubar era dela, e ela o estava expulsando. Sem uma palavra, Julian se virou e caminhou até seu carro. Cada passo era pesado de humilhação. Ele não olhou para trás. Entrou no carro e cantou pneu, deixando para trás a celebração da comunidade que ele tentou destruir. A imagem do rosto de Mateu agradecido e de Isabela vitoriosa queimava em sua mente. O ódio que ele sentia era uma coisa viva, uma serpente se enrolando em seu coração. Ele não aceitava a derrota. Nunca. Se não podia vencer no campo de batalha dos negócios, venceria de outra forma, de uma forma muito mais suja e muito mais dolorosa. Enquanto a comunidade celebrava ao redor de Mateu e Isabela, Julian, já longe dali, pegou o telefone e ligou para seu investigador particular, o mesmo que tinha levantado a vida de Mateu. Eu quero que você mude o foco, disse Julian, a voz baixa e perigosa. Esqueça o mecânico. Eu quero tudo o que você puder encontrar sobre a irmã dele, a menina, Ana. Escolas, amigos, rotinas, fraquezas, tudo. Eu quero saber tudo sobre ela. O investigador hesitou, sentindo a maldade na ordem. Senhor, ela é só uma criança, ele começou a dizer. Faça o que eu mandei, gritou Julian e desligou. A guerra não tinha acabado. Tinha apenas se tornado mais pessoal.
Mateu e Isabela trocaram um olhar em meio à multidão feliz. Um olhar de gratidão, de respeito, o começo de algo novo. Eles tinham vencido. Eles achavam que a batalha tinha terminado. Mas, em um escritório do outro lado da cidade, a verdadeira guerra estava apenas começando a ser planejada. Julian olhava para a primeira foto que o investigador tinha lhe enviado. Uma foto de Ana, sorrindo com seu uniforme escolar. Se não posso destruir o que ele tem, Julian sussurrou para a imagem, vou destruir quem ele ama. A promessa era uma sentença, e a próxima vítima de sua vingança já tinha sido escolhida. A redenção de Isabela foi completa. Ela passou de vítima a salvadora, não apenas de um homem, mas de toda uma comunidade. Ela encontrou sua força, sua voz, e usou seu poder para o bem, honrando o legado de sua família. Ela quebrou as correntes que aprendiam a Julian e a uma vida de medo. Mas ao fazer isso, ela também pintou um alvo nas costas das pessoas que agora ela mais se importava. A vitória sobre Julian não o tinha derrotado, apenas o tinha transformado em um monstro ainda mais perigoso, um que agora mirava no coração de Mateu, sua irmã inocente. O dia do despejo, que começou com tanto desespero, terminou em uma celebração de esperança. Mateu, cercado por seus amigos e pela mulher que o salvou de uma forma tão espetacular, sentiu que podia respirar de novo. A oficina de seu pai estava segura. Seu futuro estava seguro. Ele olhou para Isabela, que sorria ao conversar com Dona Maria, e sentiu uma admiração profunda. Ela era de outro mundo, mas seu coração, ele percebeu, era do mesmo bairro que o dele. Eles não sabiam, não podiam imaginar que a vitória deles tinha apenas despertado um mal adormecido e que a paz que sentiam era apenas a calmaria antes de uma tempestade muito mais escura e pessoal. O sol começou a se pôr, pintando o céu com as cores da esperança. Na rua da oficina, a música começou a tocar. A comunidade, unida e forte, celebrava sua vitória improvável. Mateu e Isabela, de mundos tão diferentes, se encontraram no meio daquela celebração. Um sorriso compartilhado entre eles. Mas a imagem de Julian, em seu carro, o rosto contorcido de ódio, pairava sobre aquela cena feliz como uma premonição. A batalha pela oficina tinha sido vencida, mas a guerra pela alma e pela segurança de suas famílias estava apenas começando. E o próximo campo de batalha seria o coração de uma menina inocente. A derrota de Julian mal tinha assentado e a rua da oficina já era outra. A celebração da noite anterior se transformou em uma energia de trabalho contagiante. Isabela não perdeu tempo. Na manhã seguinte, ela já estava de volta, não com advogados, mas com arquitetos e engenheiros. Ela cumpriu sua promessa. O primeiro passo da revitalização do bairro seria a oficina O Legado. Ela e Mateu se sentaram em meio às caixas de papelão sobre um capô de carro velho e passaram horas olhando as plantas, planejando a reforma. Mateu, que entendia de cada centímetro daquele lugar, dava as ideias, e Isabela, com sua visão de negócios, as transformava em realidade. Pela primeira vez, eles não eram o mecânico e a herdeira. Eram parceiros, construindo algo juntos. A notícia da fundação de Almeida investindo no bairro se espalhou como um rastilho de pólvora. O que antes era desconfiança se transformou em esperança. Isabela organizou reuniões na padaria de seu João, ouvindo cada comerciante, cada morador. Ela não chegou com ordens, mas com perguntas. Do que vocês precisam? Como podemos ajudar? Ela aprendeu sobre o telhado que precisava de conserto na mercearia, sobre a falta de computadores na pequena escola do bairro. E para cada problema, ela buscava uma solução, não apenas com dinheiro, mas com planejamento, envolvendo a própria comunidade nas decisões. Ela estava usando seu poder não para controlar, mas para empoderar. A lição de Mateu estava sendo colocada em prática em uma
escala que nem ele imaginava. Mateu via a transformação em Isabela e sentia uma admiração que crescia a cada dia. A mulher que ele conheceu, frágil e assustada, agora liderava reuniões, negociava com empreiteiros e inspirava esperança em um bairro inteiro. A beleza dela, que antes era apenas a de um rosto bonito, agora vinha de sua força, de sua determinação. E Isabela, por sua vez, via em Mateu uma âncora de integridade. A bondade simples dele, sua honestidade inabalável, era a bússola que lembrando-a sempre do porquê ela estava fazendo aquilo. Uma amizade profunda, nascida na gratidão, estava lentamente se transformando em algo mais, um sentimento que nenhum dos dois ainda ousava nomear. Enquanto a bondade florescia em um canto da cidade, a vingança criava raízes em outro. Trancado em seu escritório, no topo de um arranha-céu, Julian se afogava em uísque e ódio. A humilhação pública o tinha enlouquecido. Ele via as notícias sobre o projeto de revitalização de Isabela, sobre a herdeira anjo que salvava a periferia. E cada palavra era como sal em suas feridas. Ele tinha perdido a noiva, o projeto, o respeito, e tudo por causa de um mecânico insignificante. A obsessão dele por destruir Mateu se tornou o único propósito de sua vida vazia. E ele sabia que para machucar um homem como Mateu, não se ataca seu negócio, ataca-se seu coração. O dossiê sobre Ana, a irmã de Mateu, estava aberto sobre sua mesa. Ele o estudou por dias, procurando por uma fraqueza, uma brecha. A menina era uma aluna exemplar, querida por todos, sem nenhum problema. Mas Julian era um mestre em criar problemas onde não existiam. E ele encontrou o que procurava. Uma informação pequena, enterrada nos registros antigos da família. A guarda de Ana tinha sido concedida a Mateu, de forma provisória, após a morte dos pais. A guarda definitiva nunca foi formalizada. Uma burocracia que Mateu, em sua simplicidade, nunca achou que fosse necessária. E essa pequena falha no papel era a arma perfeita para a vingança de Julian. O plano dele era diabólico em sua simplicidade. Ele usaria seus contatos e seu dinheiro para iniciar um processo anônimo no conselho tutelar, levantando preocupações sobre o bem-estar de Ana. Um mecânico solteiro com uma renda instável, ele usaria os recentes problemas da oficina como prova, morando em um bairro perigoso. Seria o suficiente para iniciar uma investigação, para colocar a vida de Mateu sob um microscópio, para aterrorizá-lo com a possibilidade de perder a única pessoa que ele amava no mundo. Não se tratava de ganhar a guarda da menina, mas de usar o processo para torturar psicologicamente seu inimigo. Era uma vingança por 1000 cortes, lenta, legal e terrivelmente cruel. A primeira pedra foi jogada em uma tarde ensolarada. Uma assistente social, uma mulher de aparência séria, bateu na porta da oficina, agora em plena reforma. Ela pediu para falar com Mateu. A conversa foi educada, mas as perguntas eram como agulhas. O senhor tem a guarda definitiva da sua irmã? Quais são suas fontes de renda? Acha este ambiente de oficina adequado para uma criança? Mateu, pego de surpresa, respondeu a tudo com honestidade, mas um frio começou a subir por sua espinha. Ele sentiu o mesmo cheiro de perseguição que sentiu antes, mas desta vez o alvo era infinitamente mais precioso. Naquela noite, ele contou a Isabela sobre a visita. A preocupação em seu rosto era evidente. Isabela, que tinha aprendido a reconhecer os métodos de Julian, sentiu o sangue gelar. Isso não é uma coincidência, Mateu. É ele. Eu tenho certeza, ela disse, a voz baixa e tensa. O medo que ela pensou ter superado voltou com força. Julian não tinha desistido. Ele apenas tinha mudado de alvo, mirando na pessoa mais inocente e vulnerável de todas. A guerra não tinha acabado. Tinha apenas se tornado mais suja. A paz que eles tinham conquistado se desfez.
A alegria da reforma deu lugar a uma ansiedade constante. Mateu se sentia vigiado. Cada vez que Ana saía para a escola, ele sentia um aperto no peito. O ataque de Julian era genial em sua maldade, porque o fazia duvidar de si mesmo. Ele era um bom irmão? Ele estava dando a ela tudo o que ela precisava? A arma de Julian não eram tratores ou advogados, mas a dúvida, o medo que ele plantou no coração de Mateu. A alegria de viver do mecânico estava sendo substituída por um medo constante de perder sua irmã. Isabela, vendo o sofrimento de Mateu, sentiu a fúria tomar o lugar do medo. Chega. Ela não seria mais reativa. Ela iria caçar o caçador. Ele quer jogar sujo, Mateu? Então, vamos mostrar a ele como se joga, ela disse, a determinação em seus olhos assustando até a si mesma. Ela ligou para o Dr. Almeida e para o melhor escritório de advocacia de família do país. Eu quero a guarda definitiva de Ana para o irmão dela. E eu quero uma ordem de restrição contra Julian por assédio. E mais importante, ela fez uma pausa. Eu quero que vocês comecem uma investigação completa sobre cada negócio, cada contrato, cada conta de Julian. Ele gosta de procurar sujeira na vida dos outros. Vamos ver o que encontramos na dele. A batalha mudou de nível. Agora era uma guerra total, travada em várias frentes. Enquanto os advogados de Isabela preparavam a defesa de Mateu, a equipe de investigação dela começava a cavar o passado de Julian. E o que eles começaram a encontrar era muito pior do que qualquer um imaginava. Contratos fraudulentos, lavagem de dinheiro, chantagem. A fortuna de Julian não tinha sido construída apenas com arrogância, mas com crimes. Ele tinha muito mais a esconder do que uma simples vingança contra um mecânico. E Isabela, sem saber, tinha acabado de puxar a ponta de um novelo que poderia levar um império inteiro à ruína. A comunidade, vendo a nova ameaça contra Mateu, se uniu mais uma vez. Eles organizaram uma petição, escreveram cartas de recomendação para o juiz, testemunhando sobre o caráter de Mateu, sobre o amor que ele tinha pela irmã. Seu João, Dona Maria, todos eles foram, um por um, depor a favor do mecânico. A tentativa de Julian de isolar e aterrorizar Mateu teve o efeito contrário. Mostrou que a força de Mateu não vinha de sua oficina ou de seu dinheiro, mas das pessoas que ele tinha ajudado ao longo da vida. O amor daquele bairro era um exército que Julian não podia comprar nem intimidar. O dia da audiência sobre a guarda de Ana chegou. Mateu estava um nervo. Isabela sentou-se ao lado dele no tribunal, não como uma herdeira, mas como uma amiga, sua mão discretamente apoiando a dele. Eles eram Davi contra Golias. De um lado, um mecânico de bom coração. Do outro, o poder anônimo de um magnata cruel. Mas eles não estavam sozinhos. O tribunal estava cheio de vizinhos, amigos, a comunidade inteira presente para apoiar seu herói. A assistente social fez seu relatório e, embora não houvesse nada de concreto contra Mateu, a semente da dúvida tinha sido plantada. Tudo dependia da decisão de um juiz. Enquanto a audiência acontecia, a equipe de Isabela fez uma descoberta bombástica. Eles encontraram uma transferência bancária de uma conta de Julian em um paraíso fiscal para a conta de um juiz aposentado. Um juiz que, anos atrás, tinha sido o responsável por um caso de acidente de um rival de negócios de Julian. Um acidente que o tirou do caminho e abriu as portas para que Julian assumisse o controle de um grande contrato. Era a prova, não apenas de corrupção, mas de algo muito mais sombrio. Julian não destruía apenas negócios, ele destruía vidas. E ele tinha um histórico. Isabela recebeu a mensagem no meio da audiência. O coração dela disparou. A arma que ela precisava para acabar com Julian de uma vez por todas estava em suas mãos. Ela mostrou a mensagem para seu advogado, que arregalou os olhos. A guerra de defesa tinha se tornado um ataque. Eles podiam usar aquilo para chantagear Julian.
para forçá-lo a recuar. Mas Isabela olhou para Mateu, para o rosto honesto e cansado dele, e soube que não podia usar os mesmos métodos sujos de seu inimigo. Eles venceriam, mas venceriam do jeito certo. O juiz estava prestes a dar seu veredito quando o Dr. Almeida pediu a palavra. Meritíssimo, temos novas evidências que gostaríamos de apresentar. Evidências que mostram que este processo não foi iniciado por uma preocupação genuína, mas como um ato de vingança e assédio por parte de um terceiro. O advogado de Julian, que estava observando de longe, ficou pálido. Isabela se levantou e todos os olhos se voltaram para ela. Ela ia expor tudo, ia contar a história desde o início, desde a noite da tempestade, e apresentar a prova que destruiria Julian para sempre, não importa o custo para sua própria família. A cena final mostra a oficina de Mateu meses depois. Está completamente reformada, moderna, cheia de clientes. Ana corre pelo pátio, rindo, saudável e feliz. Mateu a observa da porta, o sorriso de volta em seu rosto. Ao seu lado está Isabela. Eles não são mais apenas parceiros de negócios. Seguram as mãos. Uma nova família, forjada no fogo da adversidade, encontrou a paz. A câmera se afasta, mostrando o bairro inteiro revitalizado, um oásis de comunidade e esperança. A bondade, no fim, tinha vencido. E o legado do pai de Mateu estava mais forte do que nunca. Mas a guerra deixa cicatrizes. Em seu escritório, Julian, agora visivelmente mais velho e derrotado, assina os papéis de um acordo judicial que o salvou da prisão, mas lhe custou metade de sua fortuna e sua reputação. Ele está arruinado, mas não destruído. Ele olha para uma foto de Mateu e Isabela juntos, retirada de uma matéria de revista sobre o milagre do bairro. O ódio em seus olhos não diminuiu, apenas se tornou mais frio, mais paciente. A derrota o ensinou uma lição. Seus métodos eram barulhentos demais. A próxima vez, ele seria um fantasma. A próxima vez, ninguém o veria chegando. A história deles é um lembrete poderoso de que um simples ato de bondade pode iniciar uma revolução. Mateu não salvou Isabela apenas da chuva, mas de uma vida de medo. E ela não o salvou apenas da falência, mas o lembrou do poder de uma comunidade unida. Eles nos ensinam que a verdadeira força não está no dinheiro ou na influência, mas na coragem de defender o que é certo e as pessoas que amamos. Mas o mal, mesmo quando derrotado, raramente desaparece. Ele apenas se esconde, espera e aprende a ser mais inteligente. E você acredita que a bondade, uma vez plantada, realmente florescer para sempre, mesmo nos terrenos mais difíceis?